Imagine um menino comum, criado em meio à pobreza, cuja vida parecia destinada a ser apenas mais uma história de luta. Mas esse menino tinha algo especial, algo que o diferenciava dos outros, uma determinação incansável e uma visão grandiosa. Esse menino se chama Henry Royce. Desde jovem, mostrou uma curiosidade insaciável e uma habilidade notável para lidar com máquinas. Mesmo nas condições mais desafiadoras, ele encontrava formas de se aprimorar, de aprender e de sonhar além das limitações impostas por sua realidade. Aos poucos, ele foi construindo sua própria história de superação. Hoje, o mundo conhece a marca Rolls-Royce como um símbolo supremo de luxo, elegância e perfeição automotiva. Mas o que poucos sabem é que por trás desse nome icônico está a jornada inspiradora de um garoto que ousou sonhar alto e desafiar todas as expectativas. E nesse vídeo, vamos nos transportar para a infância humilde de Henry Royce, acompanhando seus primeiros passos em direção ao mundo dos automóveis. Veremos como sua paixão pela engenharia e sua busca incessante pela excelência o levaram a criar uma marca que mudaria para sempre a indústria automotiva. Esta é a história de Henry Royce e a notável ascensão da Rolls-Royce. Henry nasceu em uma família de trabalhadores, James e Mary Royce, proprietários de um moinho de farinha em dificuldades, no ano de 1863. No entanto, a família enfrentou tempos difíceis e em 1867 foi forçada a declarar falência. Com essa reviravolta na vida, eles deixaram sua cidade natal e buscaram novas oportunidades na agitada cidade de Londres. Desde muito jovem, Henry teve que enfrentar desafios extraordinários. Com apenas 4 anos de idade, ele já estava trabalhando para ajudar a família, espantando pássaros em uma fazenda. Apesar de suas responsabilidades incomuns para uma criança, Henry mostrou uma determinação admirável diante das circunstâncias desesperadoras. O pai de Henry encontrou um emprego em outro moinho de farinha, mas as dívidas ainda os assombravam. A vida era uma batalha constante para a família Royce, e a tragédia os atinge novamente quando Henry tinha apenas 9 anos. Seu pai faleceu, deixando-os devastados e mergulhados em uma situação financeira ainda mais precária. Sem alternativa, Henry teve que abandonar a educação e trabalhar em tempo integral para sustentar a família. Ele assumiu diversos empregos temporários para vender jornais e entregar telegramas nos correios, apenas para garantir o mínimo necessário para sobreviver. No entanto, mesmo com seus esforços incansáveis, a mãe de Henry não conseguia sustentar a família. Em uma decisão difícil, ela tomou a medida de enviar Henry para morar com um casal idoso que também enfrentava dificuldades financeiras. A vida com ele estava longe do ideal, e Henry frequentemente ia para a cama com fome, tendo apenas um simples pedaço de pão molhado no leite como sua única refeição. A combinação de desnutrição e trabalho árduo durante sua infância teve um impacto duradouro em sua saúde. Quando Henry completou 15 anos, ele tinha concluído apenas 1 ano de educação formal. Sua tia, reconhecendo a importância da educação, fez um esforço para ajudá-lo e pagou a taxa necessária para que ele ingressasse em um programa de aprendizagem na Great Northern Railway Company, uma companhia ferroviária. Essa oportunidade exigiu mais uma mudança, e embora sua tia pudesse cobrir a taxa do programa, ela não tinha meios para arcar com a moradia. Felizmente, Henry encontrou abrigo com George Yarrow, cujo filho também era aprendiz na companhia ferroviária. À noite, George ensinava aos 2 rapazes o uso de ferramentas. Foi nesse momento que Henry descobriu sua paixão pelo trabalho manual e passou horas incalculáveis aprimorando suas habilidades. Apesar da falta de educação formal, Henry demonstrou um talento natural para o trabalho com as mãos e uma ética de trabalho incansável. Infelizmente, o dinheiro fornecido por sua tia durou apenas 3 anos do programa de aprendizagem, e ele foi forçado a abandoná-lo. Assim, aos 17 anos, Henry ingressou em uma empresa fabricante de ferramentas em Leeds, onde ganhava apenas 1 centavo por hora. Mais tarde, ele se juntou à Electric Light and Power Company, em Liverpool, trabalhando mais e por mais tempo do que seus colegas, muitas vezes abrindo mão das refeições para se dedicar aos seus experimentos com eletrônica. Ele mostrou sua dedicação incansável,
Ele economizou o máximo que pôde e finalmente conseguiu pagar pelas aulas de engenharia elétrica à noite no City and Guilds Institute. Os conhecimentos adquiridos nessas aulas abriram portas para Henry, e aos 19 anos ele conquistou o melhor emprego de sua vida até então. Tornou-se o chefe de eletricidade na empresa Maxim Weldson Electric. Henry sentiu que finalmente estava avançando. No entanto, em 1884 a empresa faliu, deixando-o desempregado mais uma vez. Parecia que, não importasse o quanto se esforçasse, a sorte nunca estava ao seu lado. Nessa ocasião, ao invés de procurar outro emprego em uma empresa diferente, Henry tomou uma decisão ousada: fundar sua própria empresa. Apesar de sua origem humilde, ele acreditava que havia mais na vida do que aquilo, então decidiu enriquecer e iniciar seu próprio negócio. E sabendo que precisaria de ajuda, ele tentou convencer seus colegas de trabalho a se juntarem a ele nessa empreitada arriscada. Essa é a história do jovem Henry Royce, cuja infância difícil e sua perseverança incansável o prepararam para os desafios que o aguardavam. A partir desse ponto, ele embarcaria em uma jornada notável em busca da excelência e da criação da Rolls-Royce, uma marca que se tornaria sinônimo de luxo e prestígio. Determinado a criar sua própria empresa, Henry encontrou apoio em seu amigo Ernest Claremont, um engenheiro talentoso. Juntos, eles fundaram a F.H. Royce & Company em 1884. Naquela época, Henry possuía apenas 20 libras em seu nome, enquanto Ernest tinha 50 libras. Unindo suas economias escassas, eles deram início ao empreendimento, começando pela produção de acessórios elétricos. Eles alugaram um modesto prédio na First Cook Street, em Manchester, onde montaram sua loja. Para economizar dinheiro, ambos viviam em um único cômodo acima do estabelecimento. A situação era desafiadora. Eles mal conseguiam se alimentar, preparando sanduíches todos os dias. As chances de sucesso para os dois jovens empreendedores como eles eram mínimas. No entanto, ao invés de se renderem às dúvidas, ele colocou em prática sua ética de trabalho incansável. Ele se dedicava arduamente, assegurando que cada produto desenvolvido fosse superior à da sua concorrência. Após inúmeros testes e aperfeiçoamentos, eles finalmente conseguiram criar seu primeiro produto de sucesso, a campainha elétrica. As vendas decolaram rapidamente e Henry ficou conhecido por suas noites insones dedicadas à produção de mais campainhas para atender a demanda dos clientes. Com os lucros obtidos, puderam expandir seus horizontes e investir em projetos maiores e mais ambiciosos, como geradores e até mesmo um guindaste elétrico. A cada ano no negócio, lançavam novos produtos e seus lucros cresciam exponencialmente. Em 1897, os pedidos totalizaram 6.000 libras esterlinas. 12 meses depois, esse número saltou para 20.000 libras. Em 1899, o capital social da empresa atingiu 30.000 libras. Embora possa não parecer muito, é importante lembrar que estamos falando do século XIX. Considerando a inflação atual, esse valor equivaleria a mais de $1 milhão. Apesar desse sucesso, Henry já almejava algo ainda maior: a criação do carro mais luxuoso do mundo. A expertise conquistada pela empresa na fabricação de produtos elétricos os deixou em uma posição sólida para que Henry pudesse se aventurar em projetos mecânicos ainda mais desafiadores. Naquela época, poucas pessoas possuíam carros, mas Henry Royce era um dos primeiros entusiastas do automobilismo. Em 1901, ele comprou um carro francês usado com apenas 2 cilindros. Infelizmente, o veículo estava em péssimas condições e nem mesmo funcionava. No entanto, no dia seguinte, Henry conseguiu fazê-lo funcionar novamente. Ao invés de parar por aí, ele decidiu aprimorar todas as falhas encontradas no carro. Com o tempo, Henry percebeu que, ao invés de continuar aperfeiçoando aquele carro em particular, ele deveria construir seu próprio veículo. Em 1904, ele projetou 3 carros personalizados que receberam o nome de modelo Royce 10. O primeiro carro era para seu uso pessoal. O segundo foi dado ao seu parceiro de negócios, Ernest. No entanto, o terceiro carro foi vendido a um homem que ficou tão impressionado com o veículo que apresentou Henry a um revendedor de carros chamado Charles Rose. Quando Charles conheceu Henry, nenhum deles poderia imaginar a extraordinária jornada que estavam prestes a iniciar juntos. A parceria entre Charles e Henry parecia improvável à primeira vista. Henry era uma verdadeira história de superação, enquanto Charles tinha uma vida mais privilegiada desde cedo. No entanto, ambos compartilhavam uma paixão genuína por carros.
e essa colaboração levaria à criação da icônica marca Rolls-Royce. Charles Rolls nasceu em 1877, filho do primeiro barão e da Lady Lugatock. Desde jovem, Charles mostrava interesse por objetos mecânicos, o que lhe rendeu o apelido de Dirty Rolls. Ele frequentou a prestigiosa Universidade de Cambridge, onde estudou engenharia mecânica e ciências aplicadas. Após se formar, trabalhou em um iate antes de ingressar em London and North Western Railway. Charles foi uma das primeiras pessoas no Reino Unido a possuir um carro, um Peugeot Phantom 1896, que comprou em Paris aos 18 anos. Seu amor pelos automóveis era tão grande que seu pai lhe deu dinheiro para abrir uma concessionária. Essa empresa se chamava C.S. Rolls Company, e Charles começou a importar carros franceses para vender aos clientes ingleses. Ele ganhou reputação na comunidade automobilística e detinha o recorde não oficial de velocidade terrestre, atingindo a marca de aproximadamente 134 km por hora, uma marca incrível para a época. Charles era conhecido como um verdadeiro destemido. Em 1903, competiu na corrida Paris-Madrid, na qual 34 pilotos e espectadores perderam a vida. Isso ocorreu principalmente porque a poeira levantada pelos carros nas estradas prejudicava a visibilidade. As pessoas da plateia saíram para a rua para ter melhor visão dos carros e acabavam sendo atropeladas. No entanto, Charles prosperava no meio do caos e continuava competindo ano após ano, independentemente do quão perigosas as corridas fossem. Charles não era apenas mais um entusiasta de carros velozes, mas também um aviador. Ele realizou mais de 170 voos em balões de ar quente e se tornou a segunda pessoa no Reino Unido a possuir uma licença de piloto. Ele voou mais de 200 vezes em um avião Wright Flyer. Charles, sem dúvida, teve uma condição totalmente diferente da de Henry, e seu gosto pelo luxo era evidente. No entanto, quando Charles conheceu Henry, ele teve suas hesitações. Ele tinha preferência por carros com 3 e 4 cilindros, e não estava certo se um veículo de 2 cilindros, como os produzidos por Henry, poderia conquistá-lo. No entanto, depois de experimentar o carro de Henry, Charles ficou impressionado com a qualidade do Royce 10 e afirmou que eles precisavam trabalhar juntos. Naquela noite, Charles retornou a Londres dirigindo um carro Royce emprestado. No meio da noite, ele acordou seu parceiro de negócios e disse: "Acabei de encontrar o maior engenheiro automobilístico do mundo." Em dezembro de 1904, Charles e Henry oficialmente fundaram a Rolls-Royce, uma empresa conjunta que marcaria a história. Esses dois homens eram extremamente diferentes. Henry havia nascido na pobreza e conquistado tudo com esforço e determinação, enquanto Charles desfrutava de uma vida privilegiada desde cedo. Além disso, havia uma diferença significativa de idade entre eles, Charles tendo apenas 27 anos e Henry tendo 41 anos. No entanto, cada um deles trazia habilidades e experiências valiosas para a parceria. Henry tinha anos de experiência na construção precisa de objetos mecânicos e eletrônicos, enquanto Charles não era apenas um entusiasta de carros velozes, mas também um homem de negócios habilidoso que saberia aproveitar o poder máximo do marketing e das relações públicas. Charles utilizava suas conexões na alta sociedade, na política, na mídia e até mesmo na realeza para encontrar clientes que pudessem pagar pelos luxuosos carros da Rolls-Royce. Juntos, eles formavam uma combinação perfeita, completando perfeitamente as habilidades um do outro. Eles eram mestres de suas áreas e juntos eram imparáveis. Em 1904, eles apresentaram seu primeiro veículo, o Rolls-Royce 10 HP, na exposição chamada The Paris Salon, que mais tarde se tornou conhecida como Salão do Automóvel de Paris. Eles comercializaram o carro na concessionária de Charles por 395 libras esterlinas, uma quantia significativa na época. Apenas 16 desses carros foram produzidos, e hoje em dia eles valem uma fortuna. Em um leilão realizado em 2007, um deles foi vendido por 3,2 milhões de libras esterlinas. Em 1906, lançaram seu segundo veículo no mercado, o Rolls-Royce Silver Ghost. Todas as peças de metal desse carro foram revestidas em prata e alumínio. Após uma corrida de resistência de 15 mil milhas, eles decidiram fazer uma jogada de publicidade impactante. Colocaram uma xícara de água no motor em funcionamento. O motor era tão silencioso que não derramou uma única gota de líquido. Na época, foi considerado o melhor carro do mundo.
Até hoje, o Silver Ghost é considerado um dos carros mais valiosos. Em 2005, um proprietário recusou uma oferta de 35 milhões de dólares pelo carro. Após se estabelecerem no mundo dos automóveis e fazerem manchetes com seus carros prestigiosos e luxuosos, Charles tentou convencer Henry a fabricar um motor de avião, já que a outra paixão de Charles era voar. No entanto, Henry recusou, preferindo focar em carros. Mesmo assim, com o crescente sucesso da empresa, Charles pôde dedicar mais tempo à aviação. Ele acabou renunciando ao cargo de diretor técnico da Rolls-Royce para se concentrar exclusivamente em aviões, pois afirmava que preferia voar a dirigir, já que não há policiais no ar. Em 1909, ele comprou seu primeiro avião, um Wright Flyer, e um ano depois estabeleceu o recorde como a primeira pessoa no mundo a fazer um voo sem escalas através do Canal da Mancha. Os jornais o chamaram de o maior herói do dia. Infelizmente, esse não foi o único recorde que Charles estabeleceu. Durante um show aéreo voando em um dia com ventos extremamente fortes, seu avião começou a desmontar ao tentar pousar, resultando no trágico acidente que levou à morte de Charles Rose em 1910, aos 32 anos de idade, sendo o primeiro homem a se acidentar em um avião. Apenas um ano depois de perder seu parceiro de negócios, a saúde de Henry começou a declinar. Seus anos de má alimentação e falta de sono estavam cobrando seu preço. Ele já não podia passar seus dias trabalhando na fábrica da Rolls-Royce e passava mais tempo em casa. Apesar de sua saúde debilitada, Henry continuou trabalhando duro, mesmo que isso significasse esboçar ideias de design de sua cama. Apesar de Henry Royce ter relutado em fabricar motores de aviões por anos, ele foi obrigado a fazê-lo no início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Rolls-Royce fabricou o motor Rolls-Royce Eagle, que fornecia metade da potência total para todos os aviões aliados. Esse foi o começo do legado da Rolls-Royce no campo dos motores de avião. Ao mesmo tempo, a demanda por seus carros de luxo era enorme, resultando em um atraso de 3 anos nas entregas até 1921. Para lidar com isso, eles abriram uma nova fábrica americana da Rolls-Royce em Springfield. Ao longo de apenas 10 anos, eles produziram 2.944 carros. Pode até parecer um número pequeno, mas a Rolls-Royce sempre se orgulhou de produzir veículos da mais alta qualidade, mesmo que isso levasse mais tempo. Esse compromisso com a excelência perdura até os dias de hoje. Cada carro é meticulosamente fabricado à mão e pode levar até 6 meses para ser concluído. Em 1930, Henry recebeu a Ordem do Império Britânico e foi nomeado Cavaleiro Barão. Infelizmente, apenas 3 anos depois ele faleceu aos 70 anos de idade. Mesmo doente, Henry nunca parou de trabalhar. Seus últimos desenhos foram feitos literalmente no leito de morte. No ano anterior à sua morte, ele esboçou a ideia do amortecedor ajustável em um envelope e pediu à enfermeira que enviasse para os trabalhadores na fábrica para que pudessem produzir sua invenção. No entanto, ele faleceu antes que a carta pudesse ser entregue. É evidente que esses 2 homens deixaram um legado duradouro. A Rolls-Royce continuou a fabricar veículos muito além de suas mortes, e até hoje o nome é um sinônimo de luxo. A avaliação mais recente da empresa é de mais de 7 bilhões de dólares. E a lendária Rolls-Royce continua a prosperar, mantendo sua posição como a marca de carro mais luxuosa do mundo. Hoje em dia, a Rolls-Royce elevou ainda mais os padrões, redefinindo o que é possível em termos de conforto, design e tecnologia. Os veículos Rolls-Royce atuais são verdadeiras obras de arte. Cada detalhe é meticulosamente concebido para criar uma experiência sensorial única, desde a emblemática grade dianteira até as distintas linhas de design do corpo. Cada carro reflete a dedicação incomparável aos mais altos padrões de artesanato e qualidade. No interior, o luxo atinge novos patamares. Materiais de alta qualidade, como couro macio e madeiras exóticas, são habilmente trabalhados para criar uma atmosfera de requinte e sofisticação. Cada detalhe é cuidadosamente selecionado para proporcionar uma experiência de condução sublime, onde conforto e prazer se entrelaçam. Além do aspecto estético, a Rolls-Royce permanece na vanguarda da tecnologia automotiva. Sistemas avançados de assistência ao motorista e entretenimento a bordo garantem aos ocupantes desfrutem uma experiência de condução segura e envolvente. A combinação de potência e desempenho suave oferece uma condução refinada e poderosa.
transformando cada viagem em uma jornada memorável. No entanto, a Rolls-Royce não se limita apenas a criar carros excepcionais. A marca é sinônimo de um estilo de vida exclusivo, representando uma herança de prestígio e sucesso. Os proprietários de um Rolls-Royce não apenas possuem um veículo de classe mundial, mas também fazem parte de uma comunidade seleta de indivíduos apaixonados por qualidade e elegância. Atualmente, a Rolls-Royce continua a inovar e evoluir, com a introdução de novos modelos como o Rolls-Royce Cullinan, um SUV luxuoso e imponente. A marca expande seu alcance e atrai uma nova geração de entusiastas. A busca incessante pela perfeição e a dedicação à criação de experiências excepcionais garantem que a Rolls-Royce permaneça no topo do segmento de luxo. Em um mundo onde a experiência é valorizada e procurada, a Rolls-Royce mantém sua posição como uma força imponente. Ela continua a encarar e inspirar, oferecendo uma visão única do que é possível no mundo automotivo. A Rolls-Royce de hoje é um testemunho vivo do legado de prestígio da marca, um símbolo de elegância atemporal que nunca deixa de impressionar. Se você ficou impressionado com o luxo incrível da Rolls-Royce, mas sentiu falta de um pouco mais de adrenalina, a Mercedes-Benz é mestre em combinar luxo de alto nível com esportividade excepcional. Assista ao vídeo sobre a história da Mercedes-Benz, onde um engenheiro visionário olhou para o futuro e criou o renomado nome que conhecemos hoje.